Não sei, o Felipe e o Emerson saíram da reunião? Acho que saíram, ó, devido à gravação. Eu coloquei para gravar e aí deu esse problema. Eu vou falar rapidinho aqui no grupo, tá? E eu já volto. Vamos lá. Vou compartilhar meu material aqui com vocês. Eu vim falando alguma coisa ali. Deixa eu ver. Bom. O pessoal falou alguma coisa ali. Meet, deixa eu ver aqui. Pode ser só a resposta final, Silvana. Assim, uma parte do cálculo, vamos dizer assim, tá? A primeira montagem de fórmula e a resposta final, ou apenas os comandos da calculadora HP12C, tá? Então, vamos começar. Eu ia digitar, ela já concordou que ela já viu, né? Então, aqui, gente, antes de começar pela antecipada, que seria a série da aula de hoje, né? Então, boa noite a todos. Eu vou começar por um exemplo da postecipada com entrada que a gente ainda não tinha visto, tá? Então, sempre se fala em postecipada, primeiro pagamento após o primeiro período. É desse jeito mesmo. O que acontece? Em algumas opções de pagamento, a gente tem uma entrada, onde essa entrada tem um valor diferente das prestações que segue na série. Então, essa entrada sendo diferente, ela não caracteriza antecipada e não caracteriza carência, ela caracteriza postecipada, porque ela é uma entrada diferente, e aí depois a série normal de pagamento, tá? Tem alguém pedindo permissão, deixa eu lá ver. E aí aqui o que a gente vai ter é o seguinte, toda vez que a gente tiver essa entrada, nós vamos resolver o PV ou o FV, tá? Mas mais acontece no PV mesmo, que é o valor do objeto, da compra, enfim. A gente faz a mesma fórmula que a gente já usava, né? Prestação, 1 menos, 1 mais a taxa elevado na menos o tempo dividido pela taxa, né? Você vai multiplicar pela prestação, então essa é a parte seriada que a gente chama. E vai somar ao valor da entrada, tá? Então, lembrar sempre, a entrada é um valor diferente das prestações de série, certo? Então, isso que tem que ficar gravado. Então, ele pode dizer no problema que você vai ter uma entrada com essas
prestações seguidas depois. O Felipe já. Vamos ver se agora ele consegue entrar. Liberei mais 2 aqui. Então, bem-vindos quem chegou agora. Então, sempre vai ter a entrada mais o somatório da soma, tá? O somatório, né, da série, tá? Então, aqui, um exemplo, ó. Uma loja coloca à venda um aparelho doméstico na seguinte condição de pagamento. Então, olha como é que é o pagamento. Entrada de R$480. Então, a entrada, veja que ela está fora da série de pagamento, mais 15 prestações bimestrais de R$320. Aqui que começou a série. 15 prestações bimestrais. Tempo, né? De 2 em 2 meses, 320 série. Então, o valor assim igual, né? Um consumidor interessado em saber qual o preço desse objeto consulta o vendedor quanto à taxa de juro aplicada pela loja, sendo-lhe informada a taxa de 2% ao mês. Ajude o comprador encontrando o preço desse objeto. Para quem estava na aula passada, lembra que eu ainda disse assim, eu vou ver mais um exemplo quando tiver taxa, né, e o tempo, taxa e o tempo diferentes, tá? Que a gente tem que fazer a equivalência. Aí eu até pensei em gravar o vídeo e tudo mais. Depois eu disse, não, vou fazer no início da aula da semana que vem, que eu consigo explicar melhor. E como vocês tinham sempre presencial, mais atividades da semana passada, né? Para não misturar muito, tá? Então, o que acontece? Mais alguém? Peraí, gente. Então, o que acontece aqui? No momento que você tem a taxa, né, ao mês, e o tempo, que é a série toda bimestral, você precisa organizar essa taxa que ela combine com esse tempo. Eu não posso colocar aqui 30 prestações mensais, porque eu não posso mudar a série, entende, gente? A série é uma proposta do estabelecimento que está vendendo. Então, eu jamais vou poder mexer no tempo aqui. Aqui, primeiro, é juro composto. Segundo, é série de pagamento. Série de pagamento, como o nome já fala, já é uma série pronta. Então, a gente não pode mexer nela. Então, nós vamos fazer um ajuste na taxa, porque a taxa eu posso mexer, tá? Como faz o ajuste de taxa em juros compostos? Nós aprendemos. Então, nós precisamos usar a equivalência de taxa. E não simplesmente, como a gente fazia em juros simples, lá nas primeiras aulas ainda presencial, simplesmente multiplicar isso aqui por 2, que daria 2%, vezes 2, 4% ao bimestre legal. Não é assim, tá? Nós precisamos fazer equivalência. Equivalência é um pouquinho mais chatinho, mas vocês já viram aqui comigo. Então, como a taxa está ao mês e o tempo ao bimestre, precisamos calcular a taxa equivalente, né? Como eu já falei. Como é que é a taxa equivalente? Nós vimos muita equivalência fazendo ao ano, tá? Aqui, então, é a taxa que eu quero, 1 mais bimestral, né? Taxa bimestral, igual 1 mais a taxa mensal, que é o que eu tenho no exercício, elevado ao quadrado. Por quê? Porque se eu quero bimestre, são 2 meses, né, que eu preciso. Cada bimestre tem 2 meses, tá? A prof, se fossem anos, né? E a taxa mensal. Então, aqui seria 1 mais e ano, né? Taxa anual. E mês elevado na 12. Bom? Então, só lembrar a equivalência, né? É sempre feita dessa forma aqui. Nós vimos isso já nas aulas anteriores. Então, o que a gente vai ter, ó? Que a taxa bimestral, ela é igual 1 mais a taxa mensal, 2% dividido por 100, 0,02, elevado ao quadrado, menos 1, que é esse 1 que está aqui, ó, passa para o lado de lá da igualdade, tá? Então, basta jogar isso aqui direto na calculadora, ó, que já se tem, tá? Então, o segredinho é 1 mais a taxa que tem no exercício elevado ao tempo que você precisa de transformar. Se fosse trimestre, então elevado ao cubo. Se fosse quadrimestre, elevada na quarta. Ano, elevado em 12. Então, eu sempre vou fazer a potência conforme a necessidade que eu tenho, tá? Tira 1, porque sempre tem 1 somando do outro lado. Então, vai ficar 1,0404 menos 1 dá 0,0404. Multiplicando por 100, 4,04%. Faltou uma coisinha bem interessante aqui, que eu já vou colocar agora para não esquecer, né?
que é ao bimestre, né? Claro, a gente está lendo ali, está sabendo que isso aqui era a igualdade de IB, né? Taxa bimestral. Mas então é bom sempre a gente colocar aqui ao bimestre, né? Só para ficar cadastrado, tá bom? Ah, eu nem quero multiplicar por 100 porque eu já vou usar no exercício. Não tem problema, tá? Você pode parar o cálculo bem aqui, ó, e já jogar aqui direto para usar no exercício, bom? Porque senão tem que multiplicar por 100 e depois tem que dividir de novo, tá? Então não há necessidade de fazer isso. Eu fiz aqui só para mostrar. Então deu 4,04. Ah, é uma diferença pequena, porque fazendo direto dos situações, vai ficar alto, tá? Então, por favor, cuidem dessa parte, ela é importante. Eu não pretendo, vou falar de novo, não pretendo confundir vocês com essa ideia de taxa, tá? Mas vocês poderão encontrar futuramente em exercícios de matemática financeira mais aprofundados, em concursos. E aí vai pensar, mas eu não aprendi, agora como faz? Tá bom? Então, é mais ou menos nesse sentido. Lembrar vocês, na verdade, vocês aprenderam, né? Então, só estou recordando como usar. Como jogar isso, então, dentro de um problema, né? Como resolver o problema? Entrada, que esse caso tem uma entrada que é diferente do valor seriado, né? Então, fica 480 a entrada, mais 320 é a prestação, né? Vezes, e aí segue toda a parte que a gente já viu, que é o fator, né? 1 menos 1 mais a taxa elevado ao tempo negativo dividido pela taxa. Isso é o fator em PV, né? Para um valor é o SPV, que é o valor presente, o valor atual, tá? Porque eu quero saber o valor do produto, ó, o preço do objeto, certo? Bom, começando, continuando. Fazendo a soma, vai dar 1,0404, elevando na potência menos 15, vai dar 0,55207, tá bom? Fazendo 1 menos esse valor, dividido por 0,0404, a gente chega em 11,08735. E aqui que chega a parte final. Esse 11,08 vai multiplicar 320. E, por último, somar 480, tá? Então, aqui você pode resolver toda essa parte aqui primeiro, que seria resolver a série postecipada primeiro, e depois somar o valor da entrada, certo? Então, pode fazer separado, se não quiser fazer assim tudo junto. E uma parte fundamental, jamais somar isso aqui, né? E dizer que 480 mais 320 é 800. Não, de maneira nenhuma, tá? Muito cuidado com isso. Primeiro, na matemática, é a multiplicação, que está bem aqui. Depois, a soma. Certo? Não vai ficar bagunçadinho. E aí, então, chegamos ao valor do produto, 4.027,95. Certo? Então, esse aqui é só para mostrar que quando tiver uma entrada diferente, impostecipada, basta somar a entrada. Só isso, né? Resumindo, é isso. Tá bom? Então, vou seguir, que esse aqui a gente já viu semana passada, é só agora esse detalhezinho da entrada, que é fazer uma soma da entrada. E sempre pensar que a entrada é diferente. Quando a entrada for igual, não é postecipada, certo? Aí vai ser essa antecipada que a gente vai ver hoje. Bom, partiu para a aula de hoje. Vamos lá. Séries, então, antecipadas, né, que a gente já pensou. Então, o que são as séries antecipadas? Aquelas em que o primeiro pagamento vai ocorrer no momento zero da série. Então, no momento inicial da série. Eu vou receber mais alguém. Então, boa noite quem chegou agora. Então, é uma série que vai começar no momento zero. A primeira parcela, então, é de mesmo valor das outras, que é o que eu estou falando, tá? É como se fosse uma entrada e seguindo, só que do mesmo valor. Ela é dada, então, como entrada. Então, essa série antecipada, a entrada e todas as demais prestações também são iguais, tá certo? Ele tem só uma chargezinha, né? Uma série de pagamentos antecipados é o mesmo que um crediário. Um crediário com entrada é igual ao valor das parcelas, tá bom? Só para vocês gravarem.
Então, como é que a gente representa isso na forma genérica, né? Naquele gráficozinho que a gente estava acostumado a ver. Então, lembrar aqui, ó, o 0 é que vai ser o meu PV, que vai ser o início, onde vai começar tudo, todos os meus pagamentos, até N-1, porque o N final, então, é o meu FV, é o valor do montante, tá? Total da série. Então, isso é importante. Essa série, sempre ela já inicia no ato da compra. A primeira parcela dela é feita no ato da compra, e não, né, com aquele tempo de final do primeiro período, como é a série postecipada, tá bom? Então, aqui, as rendas antecipadas, as mais importantes conhecidas são uma série de depósitos, série de prestações do tipo 1 mais X parcelas, né, entrada mais várias parcelas, e série de prestações onde a primeira prestação da série foi paga como entrada, que é a mesma coisa, tá? Então, vamos lá. Duas coisas que a gente já está bem acostumado a ver, né? Cálculo do montante e o cálculo do valor presente. Cálculo do montante nessa série, bem parecido com a postecipada, tá? Muda é o jeito da série, só isso. Então, claro, muda um pouquinho a sua fórmula, mas a ideia é a mesma. Prestação vezes o fator, prestação vezes o fator, né? Valor futuro, tá? Ó, aqui tem um P no meio que era para ser V, não sei. Eu que digitei, mas tudo bem, vamos arrumar. Aqui é FFV, tá? E não FPV. Pronto. Já organizei, vou organizar aqui também. É o fator do valor futuro, bom? Continuando, então, vamos lá. Esse fator, então, ele é de capitalização antecipada. É representado como ele está valendo os juros dele no tempo, né, do problema, então é uma capitalização. O montante sempre vai ser maior do que o valor presente. Então, como eu estou capitalizando, 1 mais taxa elevado ao tempo menos 1 dividido por I. Essa parte aqui é igualzinha da postecipada. Porém, a gente vai ter vezes 1 mais I, que seria aquela parte primeira, que é a entrada, que é a primeira prestação da série, tá? Não seria 1 mais I elevado na 1, né? É por isso, é por esse motivo. E aí, como ela não tem capitalização de tempo ainda, por isso que ela só fica aqui multiplicando por 1 mais I, tá? Então, o que muda da série antecipada em fórmula é esse pedacinho do fator. É 1 mais I, tá bom? Então, vai ter a prestação, que é o PMT, vezes o fator do valor futuro, vezes 1 mais I. Então, uma multiplicação de 3 números, tá? E o que a gente precisa sempre cuidar é na hora de realizar o que tem aqui dentro. Então, primeiro vai somar 1 mais a taxa, elevar ao tempo, reduzir 1 de novo e dividir pela taxa, para depois multiplicar pelos demais valores, tá? Vamos ver isso em exemplo, como que fica. Um objeto, então, ele foi adquirido nas seguintes condições. Na seguinte condição. 1 mais 12 prestações mensais no valor de R$230. Encontre o total pago por esse objeto se a taxa de juro aplicada foi de 36% ao mês. Então, primeiro que tem que cuidar. Prestação mensal ao mês. Beleza. Como eu falei para vocês, a maioria dos nossos serão assim, tá? 1 mais 12. Sempre que tiver esse 1 separado mais 12, caracteriza a série antecipada. Já está te afirmando que a primeira prestação já é no ato, separada, a entrada. Mais 12 seguintes, todas iguais. Bom? Então, aqui o que a gente vai ter? 13 prestações, né? Porque eu tenho 1 mais 12. Então, no meu N, o meu tempo, ó, é 13. Então, isso tem que cuidar, tá bom? 230, a prestação. 1 mais a taxa, 36%, tá? 0,0... Por que eu coloquei só 0,03, né? Eu confundi aqui, eu copiei uma outra taxa. Deixa eu ver se não era 3%. Meu livro está aqui do lado, eu copiei ele. O exercício é 3%. Coloquei 36% aqui, que está errado.
Deixa eu já voltar e arrumar um 6 a mais ali que não faz parte do nosso exercício. Vamos tirar ele daqui. Pronto, isso não ia ficar um valor imenso, nem parecido com a série. Bom, vamos lá. Pronto, 3 por 15. A prestação é pouquinha, né? 230. 3% ao mês, então 0,03, porque divide 100. O N, então, somou a entrada mais 12. O N ficou 13. Aí, fazendo 1 mais 0,03, dá 1,03, eleva a 13. Tira 1 e depois divide, tá? Então, como a gente está trabalhando normalmente com 5 casas após a vírgula, eu deixei aqui um número com 5 casas após a vírgula, né? E depois dividir pelo I, tá? Quem quiser fazer direto, pode fazer, não tem problema nenhum. Vai utilizar mais casas após a vírgula, mas o seu valor vai ficar próximo a esse. Às vezes uma outra casa decimal um pouquinho diferente, não tem problema, tá? Pode manter assim, fica até mais fácil de resolver. Quem for utilizar HP12C, tá aqui, ó. Qual é o resuminho dela? F-fim, normalmente a gente faz isso para dar uma zerada na calculadora, tá? E para pegar aquela função dela, onde tem um Fzinho, para dizer que a gente está usando as funções vermelhas da calculadora HP12C, todo mundo sabe, né? Todo mundo que tem a calculadora sabe que tem a F vermelha e a G azul. Então, a F vermelha, você vai procurar onde tem a fim, né? A teclinha fim, que é onde tem um X, um A menor e um Y, tá? Como se eles fossem trocar de lugar. Então, é nessa tecla que eu quero que funcione a função vermelhinha, tá? Então, você vai pegar F fim, que é para começar a funcionar a financeira e dar uma zerada na calculadora. GBEG. O que tem de novidade aqui? Para quem acompanhou já a aula da semipresencial, o material que eu falei para vocês que eu só ia, né, postar algumas coisinhas assim, procurando a prestação, procurando a taxa, procurando o tempo, porém, a ênfase maior seria os comandos na HP12C para todos aprenderem, a quem interessar, né? Porque futuramente vocês podem muito precisar disso aqui. E é muito fácil usar HP, que a gente não precisa fazer esse cálculo todo, né? Então, com o HP na mão, lá na postecipada, você usa GEND. O que significa GEND? END é the end, né? É o fim. Então, o end vem lá do fim. Então, postecipada é o fim da primeira, né? Por isso que a postecipada começa lá no série 1. E aqui a antecipada começa na série 0. Então, bag, que vem de begin, né? Que é início. Então, G, bem, para a calculadora entender que você está fazendo série antecipada, tá bom? Então, essa é a diferença das duas. Então, G-AND é a série postecipada e G-BAG, né, que viria do bagging, que é o início, então, a antecipada, tá bom? Então, se não jogar isso aqui, ela não vai entender. Ela não sabe o que você está calculando, certo? Então, precisa desse detalhe importante. 230 aqui é o valor da prestação. CHS. Então, detalhe importante, sempre a informação que você tiver. Se você tiver o FV e quiser procurar o PMT, você vai usar aqui o valor do FV, CHS, FV. Aí eu tenho o PV, que é o valor presente. O valor presente, CHS, PV da calculadora, tá? As teclas da calculadora são essas aqui, PMT, FV e PV. Vocês vão ver, tá? Então, 230 é o valor da prestação. Então, CHS, PMT. O que acontece esse CHS? O que ele significa? Sempre que vocês apertarem ele, depois o PMT, vai dizer que é menos 230, né? Como se estivesse calculando ele negativo. É assim mesmo, tá? É porque ele está calculando a capitalização ou a descapitalização. É desse jeito. Pode ficar tranquilo que está certinho. Aí depois segue as outras informações. E aqui tanto faz. Você vai calcular, vai digitar a taxa primeiro na calculadora ou a prestação, ou o tempo. Ela vai entender, tá? Então, primeiro é a prestação, ou FV ou PV, se vocês tiverem de informação. Depois, I, ou tempo, e I ou tempo. Se for I primeiro, então o valor do I, 100 dividir por 100, tá? Normal, 3%, só 3. Não precisa apertar a tecla porcento. Aí aperta a tecla I, para ela guardar na posição da taxa.
E 13, aperta a tecla N para ela guardar na quantidade de prestações que vai ser essa série. Tá bom? Então, isso aqui você está guardando na calculadora. O que você vai mandar ela calcular? Aperta FV direto, porque é o FV que você deseja. Aí, direto, ela calcula e te entrega esse valor aqui. Tá bom? Então, é muito simples quando a gente tem a HP12C. O que muda de postecipada para antecipada é a função G. Ou a bag ou a AM, tá? Então, é muito, muito tranquilo. Bom, mas eu não tenho HP12C, eu vou calcular pela calculadora normal. Ainda bem que a matemática te dá, né, essa flexibilidade. Pode usar a calculadora normal, porém vai fazer o uso dessa fórmula aqui que a gente acabou de ver. Bom? Então, professora, posso fazer tudo pela HP12C? Querido aluno, pode. Não tem problema nenhum. O que eu vou precisar de você se a gente estiver numa avaliação? Que você descreva esse quadro. Você me diga o que você apertou aqui. Tá? Então, isso é importante para mim. Isso aqui é só um modo de fazer. Isso aqui também é um modo de fazer. Tá? Aí eu quero o valor final. Tá bom? Bom, vamos lá. Eu vou mostrar isso aqui numa calculadora convencional. Né? Só para não restar dúvidas, vamos dizer assim. Vou fazer aquilo que eu sempre faço. Trazer a calculadora aqui e mostrar pelo menos um cálculo para vocês. Pronto. Bom, fica pequenininho, mas não tem outra opção, tá, gente? Eu vou usar a calculadora aqui e vou mostrando para vocês esse comando aqui. 1 mais 003 vai ser 1,03, normal, tá bom? Aí eu quero elevar a 13. Então, eu vou jogar esse x, ó, na potência y, 13. E aí, igual. Esse é o valor, 1,46. Aí eu vou dividir pela taxa. Dividir pela taxa 0,03 igual. Então, vou lá, de novo, tá? Fui interrompida aqui pela minha filha. Vamos de novo. Esqueci de diminuir 1, né? Vocês perceberam. Então, vamos lá, começou de novo. 1,03 elevado na 13. Tá, pronto. É isso aqui que eu queria, só o início. Que é esse 1,46853. Desse valor, eu vou tirar 1, tá? Menos 1. E aí eu me deparo com isso aqui, ó, 0,46853. São só 5 casas após a vírgula, então eu deixei essas 5 casas. Aí a gente vai dividir pela taxa, que é 0,03. Certo? Ó, então, dividido por 0,03. Então, eu estou jogando direto, sem utilizar 5 casas após a vírgula que está ali no nosso material. Porém, olha a facilidade do negócio. A gente vai fazendo um cálculo atrás do outro, sem perder casas decimais e sem digitar de novo, que pode causar o erro, tá? Então, ali, já deu, ó, 6176, tá vendo? Ó, é parecido com o que tá ali, bem parecidinho. É que se eu jogar só 5 casas, vai dar diferente, tá? Isso que eu falei para vocês. Agora, quem quiser ficar jogando direto na calculadora, pode, é bem tranquilo, fica até mais fácil. Vou multiplicar pelo 1,03 e vamos multiplicar por 230. Olha aí, ó, 3.699. 83 nós ficamos aqui, ali ficou 85. Então, assim, não tem problema se usar só 5 casas após a vírgula ou se utilizar o cálculo direto, tá? O que eu quero é que vocês cuidem os comandos, cuida a organização. Então, soma,
eleva, diminui um, divide. E depois multiplica pelos dois extremos. Tá ok? Então, vamos lá. Deixa eu ver se mais alguém entrou aqui. Não. Então, continuando. Vamos lá. Próximo. Agora, então, quando a gente tem, né, quando a gente precisa do cálculo do valor presente ou valor atual, tá? Então, não é mais o valor pago pelo objeto, é o valor que o objeto é. Qual é o preço desse objeto? Hoje, se eu fosse comprar. É isso que é a ideia, tá? Então, o exercício usa muito isso. Ao total pago, montante. O valor, o preço, é o valor atual. Bom, aí já dá uma diferença para vocês quando forem resolver exercício, tá? Que de problema para problema muda muito e às vezes até de autor para autor, tá bom? Bom, então vamos lá. Por isso que gravem esses termos, que são esses que eu vou me basear para vocês não ficarem perdidos, tá? A mesma coisa quando a gente colocar para identificar antecipada e postecipada. Ou tem os próprios termos, antecipada e postecipada, tá? Ou a gente usa a entrada mais tantas prestações, que você sabe que é a entrada. Agora, se eu digo que a entrada é diferente das prestações, aí é postecipada com a entrada somada, tá bom? Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que ficar cuidando. Bom, vamos lá. O que acontece? O valor presente é igual prestação vezes fator do valor presente. Isso a gente já viu. Toda série é calculada nesse parâmetro, tá? Agora, o que acontece? Esse fator, ele é diferente. Por que esse fator é diferente? Então, aqui explicando, ó. Onde o fator, nessa série, né, é de descapitalização, antecipado. Então, ele vai descapitalizar, ele vai retirar o valor, né, dos juros da série que a gente estava buscando, tá? Então, é isso que vai fazer com o valor. Vai descapitalizar, vai tirar esse juro compensado. Beleza, vamos lá. O fator, na série aqui antecipada, ele é 1 mais taxa elevada a tempo menos 1, dividido por taxa 1 mais taxa elevada ao tempo menos 1. Esse menos 1 é o número todo menos 1. E esse menos 1 aqui é da potência, tá, gente? Então, cuidado. Vou beber uma aguinha. Pronto, agora podemos continuar. Então, aqui nós temos o valor presente é prestação vezes todo esse fator aqui. Então, o fator é meio longuinho, ó. 1 mais i elevado às prestações de série que tiver, número de prestações. Aí, depois desse valor elevado, menos 1, tira 1. Agora, a parte de baixo é 1 vezes i vezes taxa vezes 1 mais i elevado ao tempo menos 1. Então, aqui embaixo, essa potência aqui é uma unidade menor do que essa aqui de cima, tá? Por ser antecipada. Então, eu tiro uma unidade, né, do valor das prestações, do número de prestações. Vamos ver um exemplo como é que fica isso na prática. Um objeto foi adquirido, então ele foi comprado, mediante 12 prestações mensais antecipadas. Então, normalmente o termo é usado, olha, 12 prestações mensais antecipadas. Então, daí você já consegue dizer, opa, o exercício é de antecipada, tá? Já dá para classificar. No valor de R$ 450. Encontre o preço desse objeto se a taxa de juros aplicada foi de 4% ao mês. Bom? Então, aqui, ó, já está o mês, prestação mensal, então tá tudo ok. Valor da prestação, 450, falou que são antecipadas, você já sabe. Agora, olha a pergunta, ó, encontre o preço desse objeto.
O preço do objeto é quanto é o valor dele. A única coisa que eu vou fazer é dividir esse valor. Eu não quero pagar ele agora, vou dividir. Ah, tá, vai ter juro? Vai ter, mas tudo bem, né? Eu já estou ciente, mais ou menos é isso, tá bom? Então, seguindo. O valor presente, ele vai ser prestação, né? Então, os 450, mais a taxa elevado ao tempo, que é 12, tá lá. A taxa 0,04, 4% dividido por 100, menos 1. Parte do denominador. 0,04, que é a taxa, 1 mais a taxa, e aí na potência, 12 menos 1, tá? 12 prestações menos 1. Porque você antecipa uma, perde a primeira, né? Antecipa a primeira, é nesse sentido, tá bom? Então, ali vai 11. 1,04, né? Vai ficar 1,04. Na 12 menos 1, vai dar esse valor aqui, utilizando 5 casos após a vírgula. E a parte do denominador? Eu resolvi só isso aqui primeiro, e depois a gente multiplica por 0,04, tá? Para não ficar muito complexo, muito complicado. Esse pontinho aqui é de multiplicação, tá? Cuidado, é os 450 na prestação vezes o valor que deu esse parênteses. Eu vou até colocar um parênteses aqui, que fica melhor depois de entender, né? Na hora que vocês forem pegar o material, entender, ó. Certo? Que é o valor do parênteses de cima. Acho que agora ficou bem bom. Bom, ótimo. 0,60 dividido por essa multiplicação aqui. Vai dar 9,760,47. Aí multiplica pela prestação 450 e o valor do objeto 4.392,21. Tá bom? Expliquei aqui. Vou fazer na calculadora esse, depois eu explico aqui. Tá bom? Vamos lá. Utilizando a calculadora de novo aqui. Vamos ver se... Tá aqui limpo histórico? Deixa eu ver se eu consigo. Não. Ai, segue. Aqui, ó. Acho que é nesse. Ah! E uma hora eu chegava lá, né? Acho que alguém já deveria saber, né? Mas estão tudo quietinho aí, né, povo? Vamos seguir. Barulhinho de chuva, vontade de dormir. Dorme não. 1,04 elevado na 12 é o que eu vou fazer primeiro, tá? 1 mais 0,04, né? Então, tranquilo. 1,04. Por que eu não consegui digitar? Acho que faltou colocar aqui, né? Isso. 1,04 elevado na 12, ó. Eu uso aquela ali, ou o nosso chapéuzinho da nossa calculadora Cássio, tá? Potência 12 igual. Pronto. Chegou no valor. Aí, pela fórmula, eu tenho que diminuir 1. Então, depois de elevar, eu diminuo 1, ó. Menos 1 igual. E aí, apareceu aqui o valor, ó. 0,60103, que é o número que eu coloquei ali como numerador, tá? Da fração. Denominador da fração. Vamos calcular ele separado. Não dá confusão. 0,04 vai multiplicar por 1,53945. De onde vem esse 1,53945? Vem da potência. Então, eu vou abrir um parênteses e vou fazer aquela potência ali separado, tá? Por isso que eu abri o parênteses. É 1,04 elevado na 12 menos 1, que é 11, tá? Aí, fecha parênteses, ó, que dá 153,945, que tá lá no nosso material, bem aqui, ó, certo? Aí vai multiplicar agora pelo aquele 004, porque eu escrevi bem aqui toda essa informação do exercício, e Enter, tá? Por que que não deu, né? Deu um número estranho, acho que ele ficou cadastrando outro número. É que isso aqui é só o denominador, tá? É nesse lugar aqui. Aí eu tenho que pegar esse 0,60103 e dividir por isso aqui, 0,61578, tá bom? Então, vamos lá. Tem que pegar o anterior dividido por esse, ó. Eu tenho que pegar esse aqui e dividir por esse, certo? Esse aqui é todo o meu denominador,
que daí nós vamos chegar no 9,76. Parte de cima, 0, 60, 63, a gente chegou nele aqui, ó, tá? Vou usar só 5 casas. Vai dividir pelo denominador, que foi esse número que a gente chegou agorinha, ó. 0,06157, como aqui, ó, é 7, 8, eu vou jogar 8, que é no 7 aumenta 1, então fica 8, tá? Isso são 5 casas. Enter. Beleza, ó, deu 9,76014, que é o valor aproximado que nós temos aqui, tá? Porque aqui eu fui usando as casas acumuladas aqui, ó. Tá bom? Isso aqui nessa elevação. Usar só 5 casas após a vírgula e depois multiplicar pelo 004, vai ter um número um pouquinho diferente aqui. Tá bom? Esse valor aqui, vou deixar ele mesmo na calculadora e vou multiplicar pela prestação, que é 450. E aí nós vamos ter 4.392, que é o valor que já está lá, tá? Ali é 0,21, ali é 0,06, devido à quantidade de casas decimais. Quem fizer na HP12C, ela utiliza todas as casas decimais. Então, vai dar uma aproximação melhor ainda, tá? Um pouquinho diferente do valor sempre que eu coloquei aqui, mas é a aproximação mais verdadeira. Certo? Então, cuidado na hora de resolver. O segredo é só esse, tá? Continuando aqui para explicar HP12C. HP12C. Qual é a diferença para calcular o PV? Olha a facilidade. F-fim, que é aquilo que eu expliquei para dar uma zerada e para indicar que você está usando a função financeira. G, que é aquela funçãozinha na tecla azul, mostrar que a gente está usando, né, bag, então begin, que é o início, tá? Esse bag fica lá no visor à direita, na parte de cima, nas primeiras linhas, tá bom? Quando a gente tem HP12C. E aí começa a cadastrar os valores que tem no problema. 450, CHS-PMT, que é prestação. A taxa 4 e 4%, deixa 4 mesmo. 12 prestações, então 12N. E aí, por último, PV, porque é o PV que eu quero, tá? Não precisa igual, não precisa tecla nenhuma, tá bom? HP12C, o cálculo é automático. Digitando PV, ele já te dá o valor. Então, o que mudou da outra, do FV, é só o final, a última tecla. Aqui a gente digita PV para calcular o valor presente, e no exemplo anterior a gente calculava, né, o VF, tá? Abrindo para dúvidas, já que ninguém me interrompeu e hoje eu esqueci de perguntar, né? Dúvida? Que aqui foi o material tudo, podem perguntar, fiquem à vontade. Nada? Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisinha lá no chat, que às vezes as dúvidas aparecem lá. Oculta aquela notificação do Meet. Eu tentei, Letícia. Não consegui. Desculpe, tá? O profe às vezes não consegue. Mas obrigada pela dica. Próxima vez eu vou tentar, tá? A Dawane disse que não fez os cálculos. E como não tinha como anexar, coloquei a resposta na SEMI. Não, beleza. Ali como é a SEMI presencial, gente, é uma resposta dissertativa. Então, mais ou menos, é só vocês explicarem, tá? Do jeito que a Dawane fez, estava bem bom, viu, Dawane? Eu já corrigi a tua. Quer dizer, eu só não coloquei a notinha lá, mas eu já olhei ela. Vocês podem colocar o valor que vocês encontraram na HP12C, porque é só um treino, tá? Ou colocar digitado mais ou menos a fórmula, ou dizer que vocês usaram, calcularam postecipada, né, pela fórmula tal, tá? Ou usar HP e colocar os comandos da HP separados por vírgula, tá bom? Eu aceito qualquer negócio, ou só as respostas finais também já tá bem bom, tá? A Priscila colocou algo bem interessante, ó, que é o link da HP12C para quem quiser baixar ele gratuito, tá? E eu acredito, tá? Eu andei vasculhando que tem aplicativo no celular. Não sei se tem algum livre, tá bom? Caso eu encontre um livre, eu vou mandar para vocês. Mas acho que pago com certeza sempre tem. Esses aplicativos novos, tem todas as calculadoras dessa da HP12C,
tá? E aí é bom baixar quem quiser trabalhar com ela, quem for o pessoal aí da administração das ciências contábeis, ótimo. O pessoal da licenciatura pode continuar nas fórmulas, que vai utilizar mais a questão de fórmula mesmo. Quem quiser aprender pelos dois, melhor ainda, né? Tá. Mais uma dúvida. No exercício da aula passada, a minha 1 deu errado. Tá bom, já vou ver, tá? Esse 12 elevado a essa potência negativa, tem que colocar na calculadora? Isso, tem que colocar na calculadora quando tiver a potência negativa, porque significa que está reduzindo aquele tempo todo, para voltar para o valor presente, a potência negativa. E ao sinalizar aquele negativo, algumas calculadoras exigem que a gente faça a base, aí o chapeuzinho da elevação, abre um parênteses menos o valor, tá? Muitos precisam, sim. Pronto, até o Giovanni já tinha respondido, né, que sim, que precisava. Mais alguma questão? Aí hoje eu coloquei também uma explicaçãozinha no grupo pela questão de número 5, né? Vários entraram no privado e me perguntaram sobre ela, que estava meio estranho, e hoje, quando eu fui parar com mais atenção, fui olhar o material que eu tinha enviado para vocês, eu vi que faltou a palavrinha, né, final, e por isso que estava dando uma impressão de que não era, né, o valor futuro, e sim o valor presente, tá? Mas aí, nas avaliações, eu vou cuidar bem para que sempre esteja digitado bem, certinho, pedir a revisão do pessoal, porque às vezes a gente digita rápido, faz correndo, né, e acaba ficando uma palavra para trás. Então, enquanto está gravando ainda, se mais alguém tiver uma dúvida, gente, por favor, coloquem ali, mas acredito que o material é bem explicativo, tá aí, né, as séries são parecidas de calcular, só tem que sempre cuidar, então, o texto do problema. Os exercícios da aula de hoje serão só de séries antecipadas, não vai ter misturado, tá bom? Então, já vão calcular pensando nesse materialzinho aqui. Sim, Silvana, na série antecipada, a prestação sempre será no mesmo valor, tá? Da série. Sim. Obrigada, que eu explico bem, né? Quando colocar esses slides no aula, pode colocar um fundo branco, eu faço a impressão do material, daí fica melhor. Tá, posso colocar o fundo branco, não tem problema, tá bom? Pessoal, então vamos lá, né? As notícias boas. Semana que vem, então, temos a nossa AP2, né? Então, segundo o calendário, elas vão ocorrer do dia 18 de maio até o dia 23 de maio, tá bom? Então, a gente tem que seguir esse calendário e agora ainda, mais ainda, né? Porque ele está bem organizadinho para que a gente siga de acordo, né? Para não perder nenhuma aula, nenhum encontro, para dar certinho o número, porque nós estamos fazendo eles de forma online e as avaliações também. Então, tem que bater bem certinho no dia do calendário, certo? Então, semana que vem, AP2. Como vai ser? Vai ser um trabalho avaliativo. Vocês vão ter questões para resolver. Claro, vocês vão poder pesquisar nos materiais de vocês, livro, internet, é livre. A AP2 é de consulta livre, tá bom? Então, as questões, elas terão, né, um textinho importante, vão ser questões parecidas com as que vocês já estão fazendo, né, ultimamente, porém, sempre procurem perceber na questão o que ela está procurando, o que ela está buscando. Porque a matemática financeira, ela depende muito da interpretação da situação problema. E é isso que interfere mais, tá? Então, cuidado na hora da interpretação. O que vai ser de conteúdo, tá? A AP2, ela tem um valor um pouquinho maior que a P1, ela tem um valor de 2,5 pontos, certo? A P1 tinha 1,5, as duas juntas somam 4, tá? Então, essa é 2,5, e aí, nas questões, já vai ter distribuída a pontuação, para vocês já saberem quanto vale cada uma, e os conteúdos são, ali depois da AP1, todos os conteúdos que seguiram depois da AP1, tá? Os conteúdos que a gente teve, que a gente viu,
Esses de série antecipada, série postecipada também cai, que são as 2 últimas aulas, tá? Desconto composto, que é a aula da semana, né, retrasada, tá? Então, a gente vai estudar e vai ter os conteúdos depois da AP1. Então, não é cumulativo. Que caiu na AP1, eu não vou repetir na AP2. Então, na AP2 é o seu conteúdo pós-P1, tá? Pós-AP1. Eu vou descrever todos eles ali no grupo para vocês, tá? Não fiquem nervosos. E também vocês terão um prazo para resolução da AP2, tá? Que vai ser, como ela ocorreria no dia de quarta, eu vou deixar o prazo até segunda-feira da próxima semana, tá? Então, ela vai ser postada quarta-feira, no dia da aula, no decorrer do dia, tá? Então, não vamos ter esse encontro online na próxima quarta-feira. E aí, dessa quarta até a outra segunda-feira, vocês têm para resolver. Minha outra aula seguinte, então, é feedback, tá? Então, são as questões resolvidas e comentadas, certo? Bom, vamos lá, agora eu vou olhar ali o chat que tem perguntas. Já respondi que vale 2,5, né? É a pontuação que está no cronograma, diz o Diego, isso mesmo. A prova vale 6, continua para o dia 30 do 6 mesmo? Sim, a prova é dia 30 de junho, tá? Terça, eu tô falando quarta, desculpa, é terça. Tá? Então, vocês terão até segunda, que é um dia antes da terça-feira, porque na terça-feira eu pretendo já resolver com vocês numa aula online a AP2, tirando dúvidas e tudo mais, tá? É isso mesmo, obrigada, né? Sempre tem alguém para me corrigir, né, e me ajudar. Isso aí. Então, até lá, façam esses exercícios. Lá na SEM presencial, são poucos exercícios que eu deixei, só para vocês treinarem da HP12C, tá? Quem quiser fazer esses antecipados utilizando a HP12C pode, como eu falei. Eu preciso só que vocês descrevam os comandos, tá bom? E a prova semestral vai ser online? Sim, online. Só que eu acho, tá? Nós estamos estudando que ela seja no formato, assim, de reunião online, tá bom? Mas vamos ver como ela vai funcionar. Ela vai ter daí uma diferencinha dessas outras atividades de AP1 e AP2, tá bom? E aí, claro, por favor, tirem a foto, né, da atividade da AP2, bem legível, montem, né, colhem ela toda no Word ou, né, podem depois PDF, tranquilo, para ficar um documento só, fácil de anexar lá no álbum, tá bom? O Giovanni pergunta se ela não vai ter consulta. A princípio, a gente pede que, né, que não tenha consulta e a gente não vai liberar consulta. Então, a princípio, ela vai ter um tempo de início e fim, e ela vai acontecer nesse formato, né, possivelmente com as câmeras ligadas de todos, e todos junto comigo nesse dia de terça-feira, né, iniciando às 19, e com um prazo possível, acredito que, né, de 22 horas, como vocês teriam, tá? Mas vocês terão acesso às fórmulas, certo? E aí, eu vou estudar como faremos. Acredito que eu irei digitar essas fórmulas, vou trazer para vocês que fica mais fácil, e vou disponibilizar elas aqui na tela, como eu faço compartilhamento de material. Tá bom? Beleza? Por enquanto, são essas as dúvidas. E aí, aos poucos, a gente vai conversando mais até chegar ao momento da avaliação mesmo, final. Tá? Mas, queridos, vocês estão fazendo, né? Agora, vocês estão tendo a oportunidade de